boa tarde a todos. Vamos dar início à terceira Igreja de Sociedade. Nós iniciamos esse projeto muito simples, em plena pandemia. Nosso intuito é, principalmente de uma forma também online, alcançar um pouco mais as famílias. Pessoas, às vezes, até que não têm um hábito de estar frequentando um culto com uma mensagem, aquele momento, digamos, mais elaborado. E tentar de uma forma também um pouco informal, que as pessoas tenham acesso, poder perguntar, conhecer um pouco mais a história. E como o nome diz, Igreja de Sociedade. O que pessoas que estão engajadas no reino de Deus como igreja, como a vida delas, não só no ambiente eclesiástico, mas como a sua rotina diária, aquela rotina de segunda a segunda, como isso tem impactado na sociedade em que nós vivemos. Então nós já convidamos algumas pessoas que estiveram conosco. Hoje vai estar aqui conosco o André, a Jaque, são amigos nossos, pessoas muito queridas, que a gente conhece a história deles. A gente sabe do testemunho, né, da caminhada com Deus que eles têm. E a gente quer já agradecer de verdade vocês estarem dispostos a estar aqui. Eu sei que não estavam disponíveis para estar, estão dispostos a estar aqui. E isso é bom, Deus sempre tem um galardão para isso. Muito obrigado por esse carinho, a gente poder estar aqui recebendo algo de vocês. Então, boa tarde. A ideia inicial era uma gravação, né? E aí a gente devagarinho está abrindo, enfim, até pensando nessa questão da aglomeração. Mas eu queria falar o que eu sempre falo quando eu falo deles, né? Do quanto me marca essa coisa da gente amar o próximo, de ser cristão, com foco de ser Jesus aqui na Terra mesmo, né? Eu não vou chorar. A Jaque eu conheci através de uma amiga e ela foi me visitar. E na visita que ela fez, eu tinha acabado de perder um bebezinho. E estava muito fragilizada. E ela entrou com essa luz que vocês vão ver aí, sempre muito querida. E ela fez uma coisa que poucas pessoas fizeram. As pessoas tinham uma resposta. Eu brinco muito que às vezes a gente se coloca como advogada de Deus, né? Deus sabe, vai passar, fala alguma coisa querendo confortar, mas que às vezes não é isso, né? Não todos os processos diante de uma dor é de dentro para fora, né? Não é nada que vem de fora que vai conseguir tirar uma dor. E ela entrou, ela fez uma coisa muito diferente. Primeiro ela me amou sem nem me conhecer. Eu vim te ver, vim te conhecer, da onde você é, e ficava, acho que, tentando puxar assunto, porque eu estava lá no luto, não queria muito conversar. E ela disse, vamos passear? Eu disse, nem sei quem que é essa mulher. Eu nem sei quem ela é direito. Vamos conhecer uma amiga minha. E aí ela me apresentou para quem é minha amiga hoje, a Viviane, psiquiatra que trabalha comigo. Né? E aí, enfim, outras afinidades com relação a perdas de bebê também nos juntou. E eu nunca mais esqueci esse amor gratuito. Né? Então, quando a gente pensou num casal, de ir amar alguém e não ter uma resposta que solucione o problema daquela dor. Não é, às vezes, nossa função dizer alguma coisa que resolva um processo de Deus, mas é nossa função amar, estar junto, tentar fazer alguma coisa, servir aquela pessoa sem esperar nada em troca, porque talvez a gente podia nunca mais ter se visto. Né? Então, eu vejo muito amor na vida deles, e foi um casal que a gente pensou de imediato para essa gravação, para alcançar pessoas. A gente é a Igreja da Família, então muito preocupado em viver na família aquilo que a gente lê, que a gente vem no domingo, ou qual dia da semana, e a gente vê muito isso na família de vocês. Então, eu entendo que o maior presente é ver Jesus na nossa família. Não é o cargo que a gente ocupa ou a profissão que a gente tem, é ver Jesus na nossa família. Esse é o grande desafio. Então, quando a gente orava e pensou nessa gravação e alcançar pessoas, né, é pensar isso, como nós podemos, tudo aquilo que a gente vê, viver na família. E há famílias vivendo isso. Hoje nós carecemos de modelos, né? E vocês são os referenciais para nós de viver coisas boas, lutas, enfrentar, mas ver Jesus na família. Então, a ideia que esse vídeo possa alcançar as pessoas é que é possível. Né? Então, é por isso que a gente convida vocês se sintam super à vontade para esse bate-papo e que
acho que vamos orar, né, primeiro, que essa mensagem possa alcançar bastante pessoas e que todo mundo possa viver Jesus na sua família. Amém. A Cláudia vai estar fazendo toda a intermediação e no final, como sempre, a gente abre para perguntas. Aí é aquele... Como é que o pessoal fala? Quando a resposta rápida, assim, bate pronto, é uma coisa assim. Mas amém, vamos orar. Quero agradecer a Deus por esse tempo, Jesus, por cada vida aqui, Pai, em especial pelo André e pela Jaque, pela sua família, pelo sim que eles deram a Ti, Deus, por tudo que eles têm feito, por tudo que eles têm representado, Deus. E a gente sabe, Jesus, que quando vem uma palavra aqui, que mesmo de uma forma tranquila, uma conversa, Pai, mas quando ela vem com um testemunho, Jesus, ela vem com autoridade. E eu creio que essa palavra vai vir para curar o nosso coração, para nos alinhar, para nos deixar mais semelhantes a Ti, para nos tirar da nossa zona de conforto, muitas vezes, Jesus, para que a gente possa sempre, Deus, nos tornar mais parecidos contigo, Pai. E tudo isso, Jesus, é sempre para a glória, para a honra do Teu nome, Pai. Amém. Por favor, André e Jaque, fiquem bem à vontade aqui, tá? Eu vou passar o microfone para vocês, a Cláudia fica com o outro. Bom, meu nome é André, eu sou médico, neurologista aqui, né, que acho que o pessoal me conhece mais dessa forma. Eu sou de Minas Gerais, nasci em Manhuaçu. Já nasci a Cláudia perguntou aqui na gravação pra gente falar como a gente conheceu Jesus, né? É uma realidade que é minha e da Jaque também, pode falar depois da parte dela, mas assim, a gente já nasceu num lar evangélico, né? A gente foi se conhecer por volta eu com 18, ela 15 anos de idade, mas eu já nasci numa família cristã, então já cresci, eu lembro as primeiras memórias assim de criança, da gente fazendo atividadezinha da revista da escola dominical, decorando os versículos, levando oferta lá na igreja, e por volta de 10, 11 anos, começou a me incomodar, especialmente a questão das músicas, né? A gente ficava ouvindo aquelas músicas das antigas, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, aquelas músicas que parecem que são, particularmente para mim, né? Parece que são uma declaração de amor para Deus. Eu falo, cara, ninguém escreveu isso do nada, né? Assim, cara, escreveu, não, cara, deve ter sentido isso. Eu comecei a falar com Deus, eu queria te conhecer desse jeito, ser algo pessoal, para que o que eu cantar, o que eu falar, que fosse algo de dentro mesmo, não fosse algo só de boca para fora. Eu acho interessante que quando eu fazia neurologia em Goiânia, a gente fez uma série de discipulado com o pessoal, um material escrito pela igreja, eu não sei se é presbiteriana, mas é uma igreja, porque a gente é de origem presbiteriana, né? A gente é da igreja presbiteriana até hoje. Eu não sei se o material é do pessoal da igreja presbiteriana, mas é um pessoal da Coreia, enfim. E a primeira lição era assim, você não teve uma tragédia na sua vida, um dia que assim, aconteceu um milagre e você se converteu. Mas como que foi? E eu me identifico bastante com isso aí, porque não teve um dia assim que o nosso céu se abriu, foi uma coisa muito natural, assim, ir conhecendo a Deus, experimentando, e tendo comunhão, e aprendendo. E é muito interessante, assim, que eu não consigo ver o dia em que tudo aconteceu. É muito legal a gente ver assim, que cada sementinha que o pai e a mãe foi plantando, cada lição que foi ensinando, e a gente foi aprendendo, e a gente foi conhecendo a Deus, e à medida que a coisa vai acontecendo, você vai se confrontando com uma outra situação, e você tem que entender, mas o que Deus tem para mim nessa situação? E aí você vai para a Bíblia e começa a aprender aquilo ali. Então o momento em que eu comecei a ter um relacionamento mais pessoal com Deus foi aí por volta dos 10, 11 anos. Não teve um dia específico, uma situação específica, mas foi nessa época que eu comecei a me incomodar, caramba. Eu queria que a minha relação com Deus, que o meu contato com Deus fosse algo pessoal, algo que eu experimentasse, que fosse de dentro para fora e não algo ritualístico apenas.
Então foi assim. E só para a gente chegar até mais ou menos como a gente combinou de fazer, antes de passar para a Jaque, aí ela vai contar depois até a hora que a gente se conheceu e falar do namoro, noivado e casamento, enfim. Então aí eu cresci numa família evangélica. Eu morei sempre em Minas Gerais até a época da faculdade. No meu ensino médio, eu saí da casa dos meus pais. Meus pais moravam em Mantenha, uma cidadezinha pequena no interior de Minas, e eu estudava em Valadares. Ficava praticamente um final de semana em Valadares mesmo, outro final de semana voltava para casa. Talvez essa tenha sido a vez ou a situação em que eu tive a chance assim de bater o pé e falar assim, não, eu sou cristão. Porque ali você está fora de casa, né? Você pode aprontar de tudo. E eu morava num pensionato e tinha gente que aproveitava essa situação realmente para aprontar de tudo. Eu não é isso que eu quero para mim. Então, aí dos 14 aos 17 anos, eu fiz o ensino médio, morando fora de casa, morando num pensionato. Teve uns 6 meses aí que eu morei na casa de um tio meu, mas foi só um período pequeno. Depois que eu concluí o ensino médio, passei no vestibular logo de cara, graças a Deus. E aí nesse intervalo aí, a gente mudou para Valadares, e foi quando eu conheci a Jaqueline. Apesar de eu já estar em Valadares há 3 anos, era algo meio assim, eu estava lá, mas morava em Mantena. Estava em Valadares, mas morava em Mantena. Estava em Valadares, mas minha igreja é em Mantena, minha casa é em Mantena. Aí quando meus pais realmente concluíram o ensino médio, meus pais foram para Valadares, a gente escolheu uma igreja para ficar fixo em Valadares. Aí a gente foi para a igreja que a Jaque frequentava já desde criança, e aí lá a gente se conheceu. Aí até esse ponto você conta a sua parte. Joia. Muito bom estar aqui com vocês, né? Que a graça de Deus esteja nesse lugar, esteja sobre a vida de cada um nesse momento. Bem, eu também, né, tive o privilégio de nascer numa família cristã. Então, quando eu cheguei, eu falo assim que Jesus já estava ali naquela casa, né? E quando Jesus está presente, não tem jeito das coisas... onde Jesus está, tem transformação. Não tem como a gente, né, estar com Jesus e não ter algo novo, não ter algo de transformador nas nossas vidas. Eu vivenciei, sim, uma experiência onde ali eu tive certeza de um encontro muito forte assim, com Jesus na minha vida. Quando eu tinha por volta de 11 anos de idade, todas as férias, a gente ia para uma praia que chamava Guriri, no Espírito Santo, né? Nós somos mineiros, então é muito comum o pessoal de Minas ir para o Espírito Santo para ir para a praia. Bem comum mesmo. Eles têm até várias piadas que no Brasil, o Minas Gerais ficou sem um pedacinho do mar. E foi algo muito, assim, muito, muito forte na minha vida. E eu tive, assim, plena convicção de que, assim, era realmente a mão de Deus falando assim, olha, filha, você é minha. Você não está aqui para poder adorar esse, né, toda essa parte mundana e tudo que a gente conhece. E foi algo muito forte de Deus na minha vida. Eu era nova, eu lembro que eu era bem, assim, pequena, né, mas foi um encontro que me marcou muito, que me deu a plena convicção e certeza de que eu era, assim, filha do Rei, né? E que a minha vida estava nas mãos de Jesus. E nunca mais, assim, foi algo, assim, muito impactante na minha vida. E é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas sentem falta disso. Sentem falta de uma festa, sentem falta de uma bebida, sentem falta de coisas assim que não preenchem a vida da gente, né? Eu falo que a gente tem um vazio no nosso coração que ele é exatamente do tamanho de Jesus. Ou Jesus entra e preenche completamente esse espaço que a gente tem, ou não tem mais nada que consegue preencher esse vazio. E muitas vezes a gente busca, né? Como se a gente estivesse buscando uma felicidade mesmo em alguma coisa.
E eu falo assim que é por isso que Jesus realmente transforma, porque ele preenche completamente esse vazio que todo ser humano tem, e só Jesus pode preencher. Então foi uma experiência muito marcante, né? Depois minha vida continuou, né? Continuou em Valadares, continuei firme na igreja, me envolvia desde criança, me envolvia muito com as atividades da igreja, me envolvia no louvor, me envolvia na cantata das crianças, meus pais muito presentes, assim, também nesse caminho junto, né, junto com o Senhor. E aí, assim, a gente teve muitos amigos na adolescência, adolescentes que estavam juntos na igreja, né, que estudavam na mesma escola, que, assim, tinham a mesma fé. E isso fortaleceu demais a nossa busca a Deus nesse período da adolescência, que é um período turbulento, é um período um pouco mais difícil, onde a gente é apresentado muitas coisas lá de fora, e a gente tinha uma amizade tão grande, uma fé tão fortalecida entre o grupo, que nós, assim, permanecemos firmes durante toda a nossa adolescência. Então, quando eu tinha 15 anos, o André chegou, né, nessa igreja que eu cresci, a Igreja Presbiteriana da Ilha, lá de Governador Valadares. E posso falar um pouquinho dessa parte? Pode. E quando for para mudar, você vai falando aí. E eu lembro que ele tinha acabado de passar no vestibular e ele estava careca, né? Completamente careca. E aí o pastor chamou a família dele para apresentar para a igreja. Porque a gente tinha acabado de chegar na igreja nesse dia. Isso. A gente mudou para Valadares, não tinha ainda nem ido no primeiro domingo da igreja, saiu o resultado do vestibular. Aí minha turma de escola já foi lá, já me rapou o cabelo direitinho. E aí a Jaque me conheceu assim. Isso. É interessante que o André, ele estava em Valadares, ele fez o ensino médio, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio, ele fez em Valadares. Mas a gente não tinha se conhecido porque, como a família dele estava em Mantena, então ele ia sempre para Mantena, nos finais, né, com bastante frequência. E quando a família dele mudou, então aí ele ficou, né, mais fixado assim, na cidade. Nesse período a gente se conheceu e foi algo muito forte, assim, que eu também não sei dar outra palavra se isso não for algo de Deus mesmo, naquele momento. Que eu olhei para o André, lá na frente, e assim, no meu coração eu falei, eu vou casar com esse menino. Para quem não acredita em amor à primeira vista. Foi algo assim, foi algo de Deus mesmo, que eu não consigo dar outra explicação para isso. Mas a minha primeira resposta foi, eu vou orar. Eu vou orar para eu colocar diante do Senhor, porque se esse menino for de Deus para minha vida, Deus vai colocar alguma coisa no coração dele, Deus vai colocar um sentimento, Deus vai fazer ele olhar para mim de um jeito diferente, né? E aí, logo eu fiz 16 anos, eu orei durante 6 meses. Esses 6 meses eu não comentei com ninguém, só eu e Deus. Mas eu orava assim porque eu fiquei apaixonada pelo André. Foi uma coisa assim, muito forte. Depois de 6 meses de oração, eu fui fazer o 2º ano do ensino médio em Vitória, Vila Velha, no Espírito Santo. Meus pais mudaram comigo e eu comentei com a minha mãe. Foi a primeira pessoa que eu falei. Eu falei, mãe, estou apaixonada por aquele menino e eu quero casar com ele. E aí minha mãe virou e falou assim, filha, não faça isso. Aquele menino não. Falei, sério? Mas por quê? Aquele menino não casa com ele. Eu falei, gente,
E aquilo eu fiquei no meu coração, falei, se a minha mãe falou isso, eu não vou casar. Porque algo muito forte que tinha para mim, e que tem para mim até hoje, né? É a bênção dos seus pais sobre aquilo que você faz. Sobre as decisões que você toma, sobre aquilo que você precisa fazer na sua vida. E quando a minha mãe falou aquilo, na hora eu tinha a sensação de que se eu casasse, né, ele nem sabia, né, isso tudo acontecendo nos bastidores. Se eu casasse com ele, eu estaria então indo contra, e que eu não teria a bênção dos meus pais, e que sem a bênção dos meus pais, eu não iria dar prosseguimento nessa nossa história. E eu orei mais 6 meses, só eu e Deus. Falei, Deus, tira do meu coração. Porque se a minha mãe não aprova esse casamento, e a gente sabe sobre esse mandamento de honrar o pai e a mãe, e é um mandamento com promessa, e ela falou isso para mim, eu não quero isso para minha vida, mas eu gosto demais desse menino. Então tira isso do meu coração, porque eu não vou querer dar prosseguimento nisso. Passaram mais 6 meses, eu estava andando no Shopping Vitória com a minha mãe, só eu e ela. E eu falei com ela assim, mãe, você lembra daquele menino? Voltei na conversa. Lembro. Falei, mãe, eu sou apaixonada com aquele menino. Tem 6 meses que eu estou orando já, pedindo para Deus tirar do meu coração, mas Deus não tira. Eu quero casar com ele. E a minha mãe falou assim, filha, naquele dia que você veio conversar comigo, eu tinha tido um problema com o pai dele. Um problema de liderança de igreja. Coisas que acontecem, né? De líder com líder, né? Um concorda com alguma coisa, o outro tem outra forma de pensamento. Naquele dia, gente, eles tinham tido um problema. Foi o dia que eu fui abrir meu coração para ela. E ela virou e falou assim, mas isso já foi resolvido, tem muito tempo isso. Se você está sentindo que é de Deus, eu vou orar por isso. E você vai firme, não tem problema. Se você vai ter a minha bênção, porque esse dia foi uma conversa mais profunda. Eu falei, mãe, eu estou orando, porque se eu não tiver a bênção dos meus pais, eu não vou querer isso para minha vida. Eu quero ter uma família feliz, eu quero ter uma família saudável, eu quero ter um casamento na presença de Jesus. Jesus tem que estar no meu casamento, ele é o primeiro convidado do meu casamento. Mas para isso eu tenho que ter a sua bênção. E ela falou, minha filha, você está abençoada em nome de Jesus. Eu fui conversar com o André. Eu estava morando em Vila Velha, e nas férias a gente ia se encontrar. André já estava em Belo Horizonte, na UFMG, né? Morando lá. E fazendo faculdade. E aí eu sou uma pessoa muito tímida. Apesar das pessoas não acreditarem nisso. E assim, para eu estar aqui agora, se vocês não imaginam o tanto que é difícil para mim, porque não é muito a minha... Eu sou muito de grupos pequenos, né? Eu estou bem à vontade aqui, né, com vocês. Não é um grupo tão grande, mas eu tenho um pouco de dificuldade com algumas questões. Mas eu falei, eu preciso conversar com o André e pedir o André para orar por isso. Né? E aí eu, com a fé e com a coragem, né? A gente estava lá nas nossas férias. Eu cheguei para ele e falei assim, eu lembro que ele estava vendo umas fotos. E eu falei, André, queria falar uma coisa com você. E o André é muito direto, né? Ele sentou e falou assim, pode falar. E eu não estava esperando que ia ser assim. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Como que eu vou falar? O que eu vou falar? E aí, eu falei assim, né? Eu acho que eu falei assim, André, eu estou sentindo algo muito especial por você e eu gostaria que você orasse. Porque se isso for de Deus, Deus vai colocar isso no seu coração. Bem, ele até hoje não sabe o que eu falei. Porque ele falou que ele não entendeu nada do que eu falei. Então, assim, mas eu, assim, acredito que foi isso que eu falei.
Ele só não entendeu, né? E assim, eu dei um abraço nele, né? Eu lembro que eu dei um abraço nele e ele falou, tá bom. E eu saí e fui até pro banheiro, porque eu tive uma crise, assim, muito forte. Tive uma diarreia emocional muito forte, que a igreja já estava fechando e só eu lá dentro, eu não conseguia. De tanta vergonha que eu fiquei, eu não tinha coragem de olhar mais para o rosto do André. Que eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Que é isso? Eu sou doida de falar um negócio desse. Mas ele... passaram os seus tempos, eu não olhava mais para o André, ele andava do lado, eu atravessava a rua, porque eu fiquei com muita vergonha. Até que um dia ele chegou para mim, no último dia de férias, e ele falou assim, olha, se você quiser ter algum relacionamento comigo, tem uma coisa que eu vou exigir de você. Você precisa ser minha amiga. E para você ser minha amiga, a gente precisa relacionar. E aquilo, assim, eu nem sei se ele lembra disso, mas aquilo foi muito forte para mim, porque eu me tranquei depois que eu falei. Eu não tinha mais coragem de aproximar dele para falar nada. E aí eu entendi, falei, não, realmente a gente vai desenvolver uma amizade, né? E a gente começou a desenvolver essa amizade através de cartas, né? Na época não tinha e-mail, essas coisas, era mais carta mesmo. A gente conversava todos, porque estudante, né? Tudo quebrado. Aí a gente conversava no sábado, meia-noite, que é quando o horário de telefone, a ligação era mais barata. Aí todo sábado, meia-noite, lá na República, o telefone era meu. Aí ficava lá 1, 2 horas, até 2 da manhã, batendo papo. Isso a gente não namorava ainda, hein? Até que teve o dia que a gente resolveu, né? Que a gente, estando em Valadares, aí a gente marcou de se encontrar, e aí eu falei com ela que Deus tinha colocado o mesmo sentimento no meu coração, e a gente foi conversar com os pais dela, e aí a gente começou a namorar. Mais ou menos uns 2 anos depois. Foi mais tempo. Enfim, por aí, uns 2 anos e alguma coisa depois do início da história lá. E aí a gente começou a namorar, a gente namorou ao todo 7 anos, 4 meses e 2 dias, até o dia do casamento. Sempre morando à distância, sempre morando em cidades separadas, né? Era mais ou menos na metade da minha faculdade, então eu concluí a faculdade, fiquei 1 ano no Acre servindo o exército, voltei, aí fui para Goiânia, fiz 3 anos de neurologia, e no final desses 3 anos que a gente se casou. Então foi esse tempo todo a gente morando à distância, conversando por telefone, mensagem, carta, chat, só se vendo nas férias, né? O mais importante, se preservando também, né? Isso é importante a gente destacar, porque será que rolou alguma coisa? Antes não rolou nada. Antes da gente começar a namorar, nem beijo rolou, né? A gente foi realmente começar a namorar o dia que a gente começou a namorar. E aí até que a gente se casou. E é isso aí. O que mais? Acho que agora é para partir para as perguntas. Ou você queria falar? E aí casou. E aí não terminou. Começa um novo ciclo, né? E como que vocês foram se construindo aí nesse casamento? Que aí é convivência diária. Como é que Deus estava aí, né? Talvez o casamento é uma área mais fragilizada hoje, né? E que a gente precisa resgatar isso, que é uma construção. O que vocês nos contam aí desse processo? O nosso casamento foi algo muito interessante, foi algo muito, muito lindo, né? Não tinha uma pessoa na igreja que não
que não se emocionava de sentir realmente a presença de Jesus ali dentro da igreja. Foi algo muito forte o nosso casamento. Depois que a gente começa, durante o namoro, eu falava com todas as minhas amigas assim: gente, eu encontrei o homem da minha vida. Você não tem noção do tanto que a gente é igual. Olha, a gente se parece em tudo. Só que quando a gente casa... Aí, assim, uns 2 meses, 3 meses de casado, a gente deitado na cama. Aí a Jaque, assim, estática, olhando pro teto, muda. Aí eu falei assim: amor, o que está acontecendo? Ela: a gente é muito diferente. E aí é muito legal a gente ir se conhecendo, né, e vendo as diferenças e como que a gente se completa. É muito legal porque essa questão da nossa amizade antes, isso acaba que se prolongou pro casamento, né? A gente é igual, já mulher tem esses negócios de ir pro salão e lá falar mal do marido, falar mal de todo mundo, né? Uma conta os podres do casamento, a outra conta também. E eles perguntam, a Jaque falando assim: qual que é a sua melhor amiga que você conta? Não, minha melhor amiga é o André. Assim, eu falo com a Jaque assim, quando a gente sai de férias, eu falo com ela direto assim: a melhor coisa da gente sair de férias é a gente poder passar o dia todo junto. A gente gosta demais de estar junto, de conversar, de bater papo, de contar o dia. Porque o que a gente fazia na época de namoro, né, no sábado à noite, e aí, o que você fez durante essa semana? Então a gente contava o que fez, o que conversou. Então, esse negócio de contar o dia, contar como que foi, o que a gente viveu, o que a gente passou, o que foi aquele dia. Então isso pra gente é muito forte, sabe? Então, quando a gente não tem tempo de fazer isso durante o dia, é ruim demais. E quando a gente está a última vez que a gente viajou, até que brinquei mandei mensagem para ela assim: a gente volta de, sei lá, 1 semana, 2 de férias, aí chega segunda para trabalhar, segunda no meio da manhã eu já falo: caramba, cadê a Jaque? Aí eu mando mensagem para ela assim: Jaque, tô doido para chegar a hora do almoço para a gente encontrar de novo, né? E a gente tem isso até hoje. É muito engraçado que o pessoal fala que o povo inventa um monte de crise, né? Que tem a crise dos 2 anos do casamento, a crise dos 7 anos. Aí a Jaque fala: nossa, e quando chegar a crise dos 2 anos? Aí eu lembro que tinha 3 anos de casado. Eu falei: Jaque, e a crise dos 2 anos? Ela: eu não teve a crise dos 2 anos. E assim, é muito, muito interessante, porque a gente fala isso, mas com muita, assim, a gente não teve crise, assim, né? A questão de casamento, mas é com muita humildade que a gente fala isso. Nossa, que crise que você teve. Não, a gente passou por momentos difíceis. Por exemplo, quando a gente veio para Tangará, né? Que resolveu mudar, eu mudei, a Jaque trabalhava no INSS. Então, até ela conseguir a transferência dela, foi em torno de 4 meses, ela lá e eu aqui, né? A gente não queria mais passar tempo nenhum separados, mas quando eu vim para cá, a gente passou esse período aí que ela ficava lá assim: não, vou desistir desse concurso, vou para aí. E o povo lá ficava assim: nossa, você vai fazer isso por causa do seu marido? E aí ela, sim, foi esse período, um período de dificuldade, mas não foi um período de crise, né? Então é muito legal assim, a gente faz pilates. Um dia a gente estava, e a pessoa que dá aula de pilates fala assim: é impressionante tanto vocês são amigos, assim, tanto vocês são companheiros. É muito legal assim, que a gente tinha uma pessoa que fazia pilates com a gente, que resolveu mudar para um horário de pilates e que ele pudesse fazer com a esposa dele, porque viu o tanto que a gente era junto. Falou assim: eu quero, falou com a pessoa no pilates, falou assim: eu quero fazer junto com a minha esposa, igual o André e a Jaqueline, assim, a gente quer ser igual a eles, assim. E é muito legal isso, assim, a gente
A nossa amizade, essa amizade que veio da época do namoro, ela continua até hoje. Muito legal isso. E isso é muito interessante, porque assim, nessas diferenças, e a gente só foi, eu, né, assim, só fui descobrir isso realmente depois que a gente vai para o mesmo teto e a gente... E aí que é muito interessante isso, porque nessas diferenças, exatamente nessas diferenças, a gente se completa. Exatamente nessas diferenças, a gente aprendeu a se respeitar. E eu falo que uma coisa que é muito presente no nosso casamento é o respeito. Que às vezes, e o dia que eu li esse versículo na Bíblia, que fala, né, que vai falando lá que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, que é um amor assim, que eu falo, meu Deus, que amor é esse que um homem precisa ter? Mas lá no finalzinho, assim, a última linha fala assim: e a mulher respeite o marido. Aquilo ali foi algo tão forte, assim, Deus falou tanto ao meu coração nisso, que assim, a gente depois ficou refletindo no quanto que nessas diferenças, e nós somos diferentes, todo casal é diferente, não tem como a gente ser igual, é impossível um homem ser igual a uma mulher, né? O quanto que o respeito faz uma diferença muito grande. E esse respeito só é possível assim, né, com a presença de Jesus. Eu vejo que muitos casamentos, esse descumprimento do respeito, ele é muito forte, é muito intenso. E só Jesus que... Eu falo assim, que casamento, gente, é um milagre de Deus. Porque são pessoas diferentes, que vêm de famílias diferentes, com costumes diferentes, com valores, às vezes, diferentes. E você manter um casamento assim, é só Jesus, é só com Jesus. Né? Igual o André falou, nós não tivemos uma crise, assim, que fala, nossa... quase separou. A gente não teve assim, uma traição no nosso casamento. A gente não teve, né, nada assim, que às vezes as pessoas vão contar as experiências, elas contam de coisas bem difíceis que viveram e que Deus restaurou. A gente não tem essa experiência para contar aqui hoje para vocês. A gente tem para contar para vocês que, como desde o nosso namoro Jesus sempre esteve presente, o nosso casamento hoje é um reflexo daquela escolha por Jesus que a gente fez desde quando a gente começou o nosso relacionamento no namoro. Então isso daí é o que sustenta e é o que faz toda a diferença, né, no nosso casamento hoje. Eu ia perguntar isso, mas tu já respondeu, que é sobre as diferenças, né? Como lidar com elas. Tu falou a Bíblia, Jesus e respeito, né? Olhando para Jesus e não para aquilo que pode nos ferir de alguma forma. E filhos? O que vocês nos falam? A gente sabe que o projeto do casamento inclui, é muito lindo isso, geracional, né? Onde entram os filhos, os princípios aí na questão dos filhos? O que a gente sempre, um princípio que a gente tem bem forte, eu e a Jaque, a gente sempre fala isso, é que na nossa família, para mim o mais importante é a Jaque, e para ela o mais importante sou eu. Então a gente vê muita família assim, nossa, a coisa mais importante para mim é o filho. Não, o filho vai chegar a hora que ele vai embora, e se ele for o esteio da casa, o casamento vai embora nisso aí. Vocês já viram essa história acontecer muitas vezes, certamente, né? O filho casou, saiu, o marido descobriu que tinha uma mulher morando com ele na casa. Assim, não. E a gente sempre fala assim, e a Jaque sempre, quando ela vê alguma situação de história difícil, né, com filhos,
Assim, e quando chegar a vez dos nossos, chegar na adolescência, como vai ser? Já, o mais importante é a gente. Aqui a nossa ligação não pode ser colocada em segundo plano. Eu falei até da última vez que por causa de uma tragédia na história dos filhos, ou por causa de um negócio muito bem sucedido, porque às vezes acontece, né? A gente vê assim, nossa, eu até falei assim, porque pode parecer estranho, né? Como é que o sucesso de um filho vai trazer dificuldade no casamento? Acontece. Outro dia eu estava lendo a história obviamente a referência não do meio evangélico, né? Mas você estava lendo outro dia sobre aquele ator, o Macaulay Culkin. E você vê aí, parece que eu não li o que está rolando aí na questão daquela outra cantora que tem, a Britney Spears, não sei, que a família em pé de guerra por causa de gerenciar a fama da moça, né? E ele é a mesma coisa, os pais brigam entre si para gerenciar todo o sucesso que aquele menino trouxe. Então eu falei com ela assim, ó, nossa relação não pode ser afetada em nada, nem por um eventual fracasso ou por um eventual sucesso estrondoso dos nossos filhos. Isso é o mais importante, né? Lá em casa, eu e a Jaque, e eles, né? Isso é muito importante. Eu encaro assim a vida do Luquinhas, só para falar para quem não conhece, né? O Luquinhas tem 6 anos e o Samuel 3 aninhos, então são pequenininhos ainda. Eu considero assim, os dois, o principal projeto que a gente tem no sentido de o que vocês vão deixar para o mundo. Eu vejo assim, ó, o que eu vou deixar de mais precioso para o mundo é esses 2 meninos. Então, no sentido da gente investir tudo que a gente pode, não só de recurso financeiro, mas de tempo, de oração, de convívio, de educação na vida deles, porque assim, é o que eu penso assim na minha cabeça, o presente que eu vou dar para o mundo é esses 2 meninos, né? No sentido de que eles, é muito, muito legal, porque a gente tem que olhar porque a gente vê o bebezinho ali, né? E quando ele nasce, é bonitinho e tal, mas você sabe que aquela criancinha, aquele bebezinho, quando ele crescer, ele vai machucar muita gente, ele vai sofrer por causa das pessoas, ele vai ter decepção, ele vai ter vitória, ele vai ter alegria, ele vai ter tristeza, ele vai ter um monte de coisa, né? E a gente tem que entender isso, né? Que ele nasceu, o bebezinho, bonitinho, tá, o homem, mas é pecador também, e ele vai fazer muita gente sofrer, vai fazer a gente sofrer, mas ele vai dar muita alegria também. A gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com isso de forma que a gente vai fazer com que ele entender ele dessa forma e trabalhar para que eles cresçam como pessoa, né? E a gente sempre ora toda noite para que eles cresçam conhecendo a Deus. Essa é a nossa, da gente para eles, o que a gente pode passar de mais precioso é isso, né? É a questão deles conhecerem a Deus. A gente tem alguns amigos em comum que a gente conheceu ao longo da vida, na igreja, trabalhando com a gente na igreja, que num determinado momento, pulou fora assim, de forma, gente, nunca imaginei que essa pessoa fosse fazer isso, e saiu assim, dos caminhos do Senhor. E aí a Jaque estava perguntando assim, mas a gente comentando de um caso, de outro, e ela falou assim, mas por que será que isso acontece? Eu falei, Jaque, muitas vezes, eu acho que as igrejas, e aí a gente falando né, não das igrejas olhando para fora, mas olhando para o nosso meio mesmo, às vezes eu acho assim, que as famílias cristãs estão ensinando as crianças a ser crente, quando a gente deveria estar ensinando as crianças a conhecer a Deus, o que são coisas diferentes. Podem parecer próximas, mas são bem diferentes. Então, isso acontece porque as pessoas aprendem a ser crente, mas conhecer a Deus não é. Então você aprende, você ensina aquela musiquinha, você ensina a pessoa a ir na igreja, você ensina a pessoa a fazer isso, fazer aquilo outro. Tá, mas e Deus? Né? Onde que está? Então a gente
a gente tenta ir ensinando e passando isso para as crianças no dia a dia, assim. Igual outro dia, a criança gosta muito de colorir, de desenhar e ver as cores. Então um dia a gente estava indo no carro assim, estava o sol se pondo, e eles: papai, olha o tanto que o céu está laranjado, olha ali, aquela parte está azul, olha lá que bonito. Aí eu falei: o papai vai ensinar para vocês uma coisa, ó, um versículo que fala assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus. A gente ensina isso e fala para ele essas coisas, né? Aí a gente estava planejando de fazer uma viagem de barco, ir no Pantanal, falando com eles que um dia a gente vai no Pantanal, que a gente vai de barco e tal. E eles ficaram naquela, né? Papai, mas o barco afunda? Aí, será que o barco afunda? Será que o barco pode afundar? Não, o barco afunda. Aí a gente começou a falar, aí eu comecei a falar com eles: mas a gente tem que fazer as coisas direitinho. O tio que estiver pilotando o barco vai falar um monte de coisa pra gente fazer, pra gente obedecer. Quando a gente faz as coisas certinho, a chance do barco afundar é muito pequena. Então a gente não pode chegar na beiradinha, não pode ficar balançando em cima do barco. Então, quando a gente vai fazer ou alguma coisa, uma viagem de barco, ou de avião, ou de carro, no carro a gente precisa pôr o cinto, precisa ficar quietinho. Então tem um monte de coisa que a gente precisa. E aí eu comecei a falar. E a vida da gente é desse jeito também. Aí comecei a falar para eles aquela musiquinha. Você lembra daquela musiquinha: meu barco é pequeno e grande é o mar? Pois é, o barquinho, a vida da gente é desse jeito. Aí falei para eles: na nossa vida o piloto é Jesus. E aí é muito engraçado que aí uma semana, 10 dias depois, aí o Samuelzinho, que é o pequenininho, né? A gente foi orar antes de colocar eles para dormir. Aí o Samuel falou: mamãe, barco afunda? A mãe falou: pode afundar, Samuel, é muito difícil, mas afunda, porque já está com medo dos meninos que é fobia de barco, né? Aí ele falou assim: mas Jesus segura a gente, né, mamãe? Você pensa assim, e uma coisa que a gente sempre fala, né? Porque as pessoas acham, sabe, criancinha pequenininha não vai aprender. Vai aprender. É muito interessante como que eles vão internalizando essas coisas, né? Eu lembro quando o Luquinhas tinha 4 anos, em 2019, foi em abril de 2019, eu estava no Chile, eu gosto de correr, né? Eu fui correr uma maratona lá no Chile. Aí eu liguei para a Jaque estava apavorada assim: ai meu Deus, sabe o que o Lucas me falou hoje? Aí, porque ela estava ensinando, porque o Luquinhas tinha 2019, o Samuelzinho tinha 1 aninho e pouco, o Lucas 4, quase 5, né? E aí a Jaque ensinando para o Lucas que ele não pode bater no Samuel, não pode empurrar o Samuel, tem que tratar o Samuel com carinho, tal. Não sei se o Lucas aprontou alguma coisa, não lembro o contexto. Que aí ela falou: Lucas, você tem que cuidar bem do Samuel, você tem que... E aí ele falou assim: mamãe, mas o mal mora dentro de mim. Aí a Jaque: meu Deus, André, olha o que o Lucas falou. Jaque, é esse o primeiro passo. Romanos 3, ele já aprendeu lá. Ou Romanos 7, Paulo falando: o mal, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele está experimentando aquilo que a gente já conhece, que é a fé que a gente professa, né? Não há justo sequer, não há justo sequer, lá em Romanos 3. E aí em Romanos 3 Paulo vai descrevendo o caráter do homem, né, pecador. Exatamente, aí você vai partir disso aí e falar com ele: olha, exatamente, você está entendendo as coisas. O mal mora dentro da gente, mas Jesus... Aí a gente começou a falar com ele: lembra aquela musiquinha que a gente canta? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Isso que está sujo no nosso coração é exatamente isso que você falou. É muito legal a gente trabalhando isso, e você vê essas flashes que eles dão, assim, que você vê que eles estão aprendendo. E é o que eu falo para a Jaque, assim, não é levar na igreja, ensinar a fazer algo na igreja. Então a gente vê os filhos assim, a gente tem que ensinar eles a conhecer e a amar a Deus. Ah, mas é muito pequenininho. Vai aprender. Não vai aprender, como a gente disse, né? Lá por volta dos 11 anos a Jaque converteu. Eu também, apesar de estar sendo criado na igreja, lá entre 10, 11 anos, que eu fui abrindo. Nossa, mas eu queria ter... Mas a coisa foi plantada lá atrás. E eles vão
vão mostrando essas coisas aos poucos. Então a gente encara a criação dos filhos dessa forma. Eu tenho uma pergunta. É muito legal estar ouvindo a história de vocês, de verdade. E como isso está ministrando a gente, né? Aí a gente conhece um pouco a vida de vocês, a gente sabe que tudo que vocês contaram do casamento é real, a gente sabe que essa vivência dos filhos é real, a gente teve um pouco tempo assim com os filhos de vocês, mas a gente vê a criança quando ela é segura, quando ela está bem, né? E isso é tudo reflexo da boa posição de vocês em casa e da educação cristã. A gente sabe que é assim, né? E a gente ainda sabe também que vocês têm uma atuação muito forte na presbiteriana, na igreja que vocês congregam. E a minha pergunta é essa: por quê? Como o André comentou, a gente vê às vezes até o esforço das pessoas de ter aquele esforço de ser crente, de ser evangélico, de fazer a coisa certa, mas acaba negligenciando alguma área, né? Ora negligencia o trabalho, ora negligencia o casamento, os filhos. É difícil quando um casal, os dois, né? Porque às vezes é só o homem também, às vezes é só a mulher. É muito difícil quando os dois conseguem manter isso de uma forma equilibrada. E eu queria que vocês nos falassem como é que vocês conseguem manter esse equilíbrio de fazer todas essas coisas funcionarem bem. Funcionarem, não sei se a palavra certa é funcionar, mas estarem bem nessas áreas: família, filhos, trabalho, igreja. A minha última pergunta emenda nessa, assim, era isso, né? A gente sabe que vocês são excelentes profissionais. Então, isso também é princípio, né? Tudo que for fazer, faça como se fosse para Jesus, né? E incrível, o trabalho de vocês é maravilhoso. E também, não sei se todo mundo sabe, como igreja, vocês não só têm a criação de filhos, o casamento, mas também se veem, se entendem e atuam como igreja do Senhor, né? No ministério, seja como for, né? Não precisa ser, não gosto de falar cargo nenhum, mas eu entendo que eu sou igreja, que eu tenho que dar fruto. Então a minha pergunta era essa, assim: como que vocês levam, entendem, podem testemunhar Jesus na vida de vocês, na excelência do trabalho e na excelência como cristão, como igreja de Cristo? Vou falar um pouquinho sobre os ministérios, né? Dentro da igreja. A gente sempre entendeu que o verdadeiro cristão, ele não foi chamado para ficar sentado numa cadeira. A gente não foi chamado para isso, para, né, ficar ouvindo. A gente foi chamado para servir. Jesus é o maior exemplo disso. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele deixou essa lição para nós. E nós entendemos também que a família também é um ministério de Deus, é um projeto de Deus para a vida da gente. Então, quando nós casamos, nós decidimos que durante alguns meses a gente ia se dedicar ao nosso casamento. A gente ia dar uma pausa no ministério da igreja, né, no serviço, e a gente ia ter um crescimento, eu e o André, porque isso para nós seria algo importante. A gente foi aconselhado, né, por pessoas, por líderes também nesse sentido, e a gente entendeu que isso era algo de Deus para nós. Quando os nossos filhos nasceram, nós decidimos que o nosso ministério seria voltado principalmente para o ministério infantil, para nós acompanharmos os nossos filhos e o crescimento deles dentro da igreja. A gente entende que não é função da igreja, né, fazer com que os nossos filhos sejam cristãos, né, que eles conheçam Deus de verdade. Esse papel é nosso. Eu acredito que muitas pessoas entregam esse papel para a igreja, entregam esse papel às vezes até para uma escola, né? Fala, não, eu vou colocar nessa escola porque essa escola é confessional, né? E entrega isso, quando na verdade nós somos a autoridade sobre os nossos filhos como pais, e é nossa responsabilidade criá-los nos caminhos do Senhor, né? Então, é claro que eu precisei reduzir meu ritmo para eu conseguir fazer o meu serviço, né? Eu precisei
reduzir meus horários, principalmente no consultório, né? No INSS, no caso, eu pedi a redução para 6 horas, então de 8 horas eu passei para 6 horas. E no consultório eu fiz de uma forma que eu consiga terminar e ter um tempo realmente para as crianças nesse sentido. Então, questão dos ministérios, a gente voltou mais hoje para a área infantil, e do trabalho, principalmente no meu caso, que eu falo assim que a mãe, ela tem uma ligação muito forte com a criança, né? O pai é muito importante mesmo, mas o filho chama muito pela mãe, né? Pela presença da mãe, pela mostrar as coisas para a mãe. E realmente a gente entendeu que não dava para manter o mesmo ritmo, né? Assim, é muito batida aquela questão das prioridades, né? Deus em primeiro lugar, família em casamento, família em segundo. Mas isso é importante a gente considerar, porque meu ritmo lá em Goiânia, quando eu fazia neurologia, meu ritmo de trabalho na residência era puxado, mas eu me envolvi na igreja assim de forma muito intensa. Então, a gente tinha grupos pequenos, eu era líder de 2. Então, estava no treinamento de líderes, eu que dava o treinamento de líderes, participava do treinamento, de um outro treinamento de líderes, então, participava no louvor, então aquela loucura. Então, lá em Goiânia, quando eu vou lá de vez em quando, né? Nossa, cara, eu sou outra pessoa, você me desconhece agora. Não sou aquilo. E a Jaque tem uma certa dificuldade em dizer não. E às vezes eu falo com ela assim, fala não e fala que fui eu que mandei. Que não, vai brincar com os meninos que hora? A gente vai sair que hora? Vai ficar aqui em casa para bater papo, que horas? Então eu sou muito, digamos assim, que eu sou mais tranquilo que a Jaque nesse sentido. Eu falo não de consciência tranquila, assim, no sentido de tem mais esse negócio para fazer aqui na igreja. Beleza, vamos arrumar outra pessoa. Porque aquilo, senão a gente delega a questão das crianças para a igreja, para a escola, para a avó, para o vô. Isso é muito para televisão, aí é terrível, né? Deixa na televisão e a gente vai. Aí é tenso. Então eu gosto de estabelecer bem prioridades nesse sentido. Com relação a trabalho, né, a questão de como enxergar o trabalho enquanto cristão, assim, a gente é da área da saúde, né? E eu gosto de enxergar o nosso trabalho, o meu trabalho e a Jaque também na função dela, bem no conceito que a gente tem teológico de graça comum. Porque quando uma pessoa vai lá no consultório e eu vou atender, às vezes não, eu tenho certeza, na verdade, que eu sou um instrumento na mão de Deus para estar abençoando aquelas pessoas. Eu tenho que me entender nesse contexto, dentro da nossa fé, né? A gente tem que entender que a gente está ali para honrar o nome de Deus. É muito interessante que, então, por exemplo, alguns dilemas, algumas coisas que a gente tem que resolver assim, como que a Bíblia desempata algumas coisas assim, né? Por exemplo, a gente no final da consulta lá, a gente sempre dá uma lembrancinha para o paciente, por exemplo. Aí às vezes a gente atende uma pessoa que é, por exemplo, um paciente especial, que ele não sabe nem que a gente dá lembrancinha para ele, né? E a secretária fala assim, e aí, dá para ele ou não? Eu falei, não, pode dar, claro. Ou então, você pensa assim, porque por mais que você dê o seu melhor, você vai achar um paciente que não entendeu que você deu o seu melhor. Então, por exemplo, o paciente vai lá com uma expectativa e você não atende a expectativa dele. Então, vamos falar de um contexto médico, né? O cara, ele quer um atestado para aposentar, por exemplo, né? E você não
Não é caso, você não vai dar um atestado, não, o que você escreve aí que eu vou aposentar? Não vou escrever isso, porque não é essa a situação. Às vezes o paciente sai, e eu faço isso de consciência tranquila, e o paciente sai irritado, né? E aí, vai dar lembrancinha para ele também? Claro, com certeza. Porque você imagina só, se Deus não fosse retribuir a gente quando a gente também é ingrato. Não, Deus só vai me abençoar quando eu lembro de agradecer. Caraca, Deus me abençoa muito mais que a minha capacidade de agradecer, de reconhecer isso. Então a gente tem que se entender, assim, tem que ter bastante consciência da nossa fé para decidir as coisas dentro do nosso trabalho, né? Fazer aquilo que a gente faz com excelência, dentro daquilo que tiver no nosso alcance, né? Você vai, então, como que você vai atender o paciente, o tempo que você vai gastar com cada paciente, qual vai ser a sua dedicação, eu vou me atualizar ou não vou? Caramba, se você está fazendo aquilo, se você se entende como instrumento de Deus, você não vai estudar, você não vai se atualizar, você não vai dar o seu melhor. Então, a nossa fé faz total diferença na nossa forma de encarar o nosso trabalho. Então, e também, como você falou da questão do tempo, né, de colocar limites para as coisas, no sentido de trabalho, família, igreja, né, e como a gente falou assim, para a gente o mais importante é eu e a Jaque, e obviamente, primeiro Deus, depois eu e a Jaque, depois a gente com as crianças. Aí depois vem trabalho, igreja, essas coisas, vem para complementar isso que é prioridade. Acho que benção, né? Nossa. A gente quer agora abrir para as perguntas. Eu acredito que alguém tem. Rangel, vou levar o microfone, que daí sai na gravação. Pode falar. Boa tarde, bom, prazer conhecer. Daí eu ouvindo a história de vocês de vida, né? E comecei. Deixa eu só tirar um pouquinho. Aí eu comecei a ver que, em relação ao que você falou do vestibular, entrou na faculdade e tal, depois foi servir o exército e tal. A gente vê que foi um período assim que muito provavelmente de muito esforço, né? Só que eu queria também que você conseguisse estar passando essa relação entre todos os esforços que foram desempenhados, só que se você conseguir reconhecer que cada decisão tomada tinha um favor de Deus, tinha uma graça de Deus em relação a isso daí. Não sei se... É muito interessante que, voltando a falar das coisas, né, espetaculares e sobrenaturais, é muito interessante que as pessoas às vezes querem ver Deus assim, o cego enxergar na minha frente, o aleijado andar na minha frente, e às vezes a gente vê Deus agindo em coisas pequenininhas. Então, um exemplo assim, quando eu formei, eu fui trabalhar numa cidade lá para o sul de Minas, e aí eu fiquei lá 4, 5 meses só. Aí fiquei lá, e a gente que é crente, a gente vai assim, não, eu vou lá, vou entrar numa igreja, vou entrar no louvor, a gente vai... Não aconteceu nada disso. Eu fui para lá e trabalhei, e foi meu primeiro emprego, né, saindo da faculdade, fui para lá. E na medicina você tem um paradigma, assim, especialmente no serviço público, porque duas coisas que elas não são perfeitamente compatíveis, assim. É questão de você produzir muito e você fazer com excelência, né? E às vezes você está numa situação em que se pede para você fazer muito, mas aí você deixa a excelência daquilo que você faz de lado. E aí foi a vez que foi uma situação em que eu tive que bater o pé. Não, eu vou fazer dessa forma, porque eu sei que é assim que é certo de fazer. E aí eu fui embora de lá, depois de 4, 5 meses, falei assim, eu vou voltar para BH, porque eu estava querendo estudar para residência, e morando lá, a logística ficava ruim. Acabou que eu nem fiquei em BH, porque quando eu voltei para BH, 2 meses depois, 1 mês depois, o exército me ligou, você está convocado para ir para o Acre. Mas enfim, eu fiquei pensando, gente, o que eu vim fazer? O que eu fui fazer lá no sul, do sul de Minas, né? Eu fiquei lá 4, 5 meses só, não aconteceu nada demais, só trabalhei, voltei para BH, parece que não deu certo, né? Eu acho que foi o momento assim que Deus mais me mostrou que vale a pena você bater o pé
e fazer a coisa do jeito que você sabe que é certo, sabe? Não aconteceu nenhum milagre, ninguém se converteu, você pôde fazer um negócio estrondoso, mas eu sei que Deus usou aquilo ali para me ensinar algo, né? Diferente de uma vez, por exemplo, que a gente, no final da faculdade, aí voltando uns meses antes na história aí, que a gente foi para na UFMG tem um negócio que chama internato rural, e aí você vai em dupla para uma cidadezinha do interior para trabalhar lá. Aí fui eu e uma colega minha de faculdade, que a gente era colega da ABU. Eu acho que aqui em Tangará não tem ABU, né? Aliança Bíblica Universitária. O pessoal estuda a Bíblia dentro da faculdade. Então foi um negócio bem legal durante a faculdade. E aí eu e uma colega, a gente foi para essa cidadezinha, do norte de Minas, uma cidadezinha de 4.000 habitantes. E aí a gente pensou em ir para o lugar onde tinha cachoeira, porque tanto eu gosto de fazer muita aventura assim, essa colega minha também. E a gente foi para lá e a gente se propôs a se envolver na sociedade, se envolver com as pessoas, enfiar a cara em ambientes em que, teoricamente, um crente numa situação normal não iria. A gente teve que quebrar alguns paradigmas das 2 ou 3 únicas igrejas evangélicas que tinham aquela coisa bem tradicional, o homem sentava de um lado, a mulher do outro, tinha que andar com essa e essa aquela roupa. Então, a gente vai andar do nosso jeito, a gente vai viver do nosso jeito, a gente vai fazer do nosso jeito. E a gente pôde ir nas escolas, a gente pôde dar palestras sobre sexualidade, sem abrir a Bíblia, uma vez que a escola não é uma escola pública, né? Mas falando daquilo que a gente entende como sendo correto. E a gente ficou 3 meses ali, e reunindo um grupinho de oração, né? E a gente pôde depois voltar, eu e a minha colega, e o namorado dela, e mais uns outros amigos nossos. A gente foi lá alguns meses depois, e a gente viu lá uma congregaçãozinha que ficou de gente que se juntou com o período que a gente estava lá. Então, a gente vê Deus agindo de formas diferentes, né, em diferentes situações. Durante o período de faculdade, durante o período da residência. Então é muito legal a gente ver Deus, a gente tentar enxergar a mão de Deus, né, a própria nossa história de namoro, o jeito que Deus foi aproximando as coisas, cuidando de tudo. Eu acho legal a gente enxergar. Eu tenho um pouco de birra com aquela música, talvez vocês gostem, então. Aquela assim, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou ver, não vou duvidar. Eu não gosto dessa música, sabe? Quando a gente chegou em Valadares, eu estava precisando de arranjar os papéis da vigilância sanitária para botar o consultório para funcionar, né? Quando eu terminei a residência, eu voltei para lá. E todo dia eu ia lá, o seu processo está em tal lugar. Tem mais 10 processos antes de avaliação. Eu falei, não é possível. E aí essa música estava no auge, assim. E aí eu falei, gente, acho que o cara que canta essa música deve pensar que Deus, assim, ele não está cuidando de você, agora ele está cuidando da Cláudia, do problema dele, vai chegar a sua hora para Deus olhar o seu. Não, Deus está cuidando o tempo todo, seja no momento em que Deus abriu o Mar Vermelho, ou seja no dia a dia ali caminhando no deserto, onde aparentemente nada espetaculoso aconteceu, mas Deus acompanhou o povo os 40 anos, não foi só no Mar Vermelho, só na hora que caiu o maná, Deus está ali o tempo todo. Eu gosto de ver que Deus está cuidando das coisas nos mínimos detalhes. Entendeu? Boa tarde, prazer conhecer vocês. Meu nome é Gabriel. Eu gostei que vocês tocaram num assunto que tem sido um dilema para mim nesses dias, né? Tenho passado pensando sobre isso, né? Que é nessa questão de que a diferença entre você ser criado a ir à igreja e ser criado a conhecer Deus, né? Existe uma diferença enorme nisso, né? E quando a gente olha a nível Brasil, o contexto da igreja, né? A gente vê que a gente vem de uma geração que foi apenas ensinada a ir à igreja, em sua grande maioria. Lógico que não todos, mas em sua grande maioria, né? E tanto que a gente para olhar números hoje, a gente vê que existem muitos que já foram cristãos, mas que hoje não frequentam nenhuma igreja, porque foram apenas realmente ensinados a ir a um lugar e não a conhecer Deus, né?
E minha pergunta é assim, algo que eu tenho pensado sobre, o que o que essas pessoas têm que fazer ou conhecer em Deus para que isso possa de fato mudar o coração delas e que elas realmente passem a conhecer Deus, né? Assim, qual que é a visão de vocês em relação a isso? Uma vez eu estava lendo um livro sobre... Era um assunto também, isso já tem um bom tempo. Um livro sobre Nova Era. Acho que era esse o assunto do livro. Sobre Nova Era. E o cara falando, achei o livro interessante, o cara bem sensato, o cara bem coerente, assim. E aí o cara falando, contou aquilo tudo, o que era Nova Era, tal. E o último capítulo assim, tá, e agora, o que a gente vai fazer? Aí basicamente a conclusão foi assim, não, a gente não vai fazer nada, a gente vai fazer o que a gente já devia estar fazendo sempre. Aí ele conta uma historinha assim no final do livro, assim, que tinha uma encosta no litoral, assim, né? Que tinha muita pedra no mar, o mar era muito perigoso, e muita embarcação passava por ali, e acontecia muito naufrágio. Aí assim, a duras penas, 2, 3 pessoas resolveram montar uma barraquinha lá de madeira na beiradinha ali, para ficar por ali, para ajudar quem estivesse, né, aconteceu um naufrágio, para resgatar as pessoas, tal. E assim, falta de recurso, aquela coisa, e o povo aos trancos e barrancos fazendo aquilo ali. E aos poucos um foi salvo, outro foi salvo, e aquele serviço ali na cidade começou a ficar bastante conhecido. E aí as pessoas começaram a comemorar e doar para o lugar, ali foi construída uma estrutura melhor. E aí começaram a fazer a associação dos náufragos que foram resgatados, e aí foram fazendo, aquele lugar foi crescendo e foi se modernizando. E aí você tinha ali, começou a ter as pessoas que faziam parte daquele serviço ali eram bem vistas na sociedade, então virou uma grande associação de pessoas que trabalhavam com resgate de náufragos. E aí começaram a expandir o negócio, e aí começou a abrir um clube onde onde os sócios podiam se recrear, tinha quadra, tinha um monte de coisa, tal. E aí era mais importante vestir a camisa e fazer parte daquele clube do que resgatar aquele povo que estava ali. Então o status era mais importante do que o serviço. E aí, naquela associação de resgate dos náufragos, que era uma das coisas mais importantes naquela cidade, tal, tinha clubes, tinha festas caríssimas, tal. Aí naquele mundo de gente envolvida ali, tinha um grupinho que queria continuar resgatando as pessoas, mas eles eram, para com isso, esse negócio é muito dificultoso, é muito trabalhoso, vamos parar de focar nisso aí. E o que o cara do livro quis dizer? Assim, a igreja, às vezes, a gente enxerga como uma grande estrutura, uma coisa que tem que funcionar de forma absurda, que tem uma estrutura muito difícil, que você tem que manter um status, um nome. Só que o cerne do negócio, a gente tem que voltar lá na origem. E o cara, depois de falar sobre Nova Era, falou assim, o que a gente tem que fazer? A igreja tem que fazer o que ela já sempre era para estar fazendo. Ler a Bíblia em casa todo dia, orar todos os dias, é uma coisa que a gente não falou, né? Desde que a gente casou, todos os dias a gente lê a Bíblia, todo ano a gente lê a Bíblia inteira, então a gente vai fazer 13 anos de casado daqui 9 dias. E nesses 13 anos a gente leu a Bíblia toda a Bíblia uma vez, né? Os 13 anos. São coisas simples, né? Orar em casa com as crianças, ler a Bíblia, ensinar isso no dia a dia. Não tem fórmula milagrosa, né? Às vezes a gente quer pensar em estratégias e mais estratégias, quando você pensa assim, o que Jesus deixou era muito simples, né?
viver com aqueles homens ali, com aqueles 12 ali, o dia a dia, explicando, ensinando. Não era uma coisa muito mirabolante. Às vezes a gente ensina a carcaça e esquece de ensinar o centro das coisas. Então é o normal, é a vida diária com Deus. Isso é o mais importante. A igreja é o lugar onde essa galera toda encontra para adorar a Deus. Mas a vida de adoração, a vida da igreja não é ali, é em casa. Você pensar assim que o cristianismo ele viveu 300 anos, até 313, né, quando foi Constantino, né, que declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Até aí não tinha lugar para o povo reunir, não. Era tudo escondido nas casas. Então a gente perdeu um pouco essa visão e acha que a gente tem que fazer algo mirabolante. E na verdade o que é mais importante é bem mais simples. Boa tarde, eu sou Angélica e acho que como todo mundo, né, eu fui muito abençoada por vocês aqui, estou muito feliz por tudo que eu vi. E uma coisa assim, só para ressaltar, que me chamou muita atenção foi como a Jaque falou de Jesus, né, como que ela ficou feliz que Jesus estava no casamento. E dá para ver assim, como você é apaixonado por Jesus, né, no seu testemunho, isso é muito lindo. Era a oração da Cláudia por nós, que a gente fosse apaixonado por Jesus. Isso me chamou a atenção quando você contou. E vendo todo o testemunho de vocês, né? Mas uma coisa que eu quero perguntar, e especial para a Jaque também, por você ter partilhado isso, é que por mais que hoje, depois de conhecer a Bíblia, mais profundo conhecer Deus, eu acredite mais nos casamentos, por ver casamentos que são felizes, bem-sucedidos, mas ainda no coração fica, pelas experiências que eu vivi, né, dentro da minha casa e tal, que não eram segundo a Bíblia, né, e enfim. E aí eu perguntaria, né, qual o conselho de vocês para pessoas assim, que a gente vê na Bíblia, a gente vê, até vemos exemplos, eu vejo hoje exemplos, né, mas no fundo ainda às vezes fica, mas será que para mim, né, diante de tudo, parece que o que a gente viu é mais forte às vezes, é aquela luta, né, na nossa mente. Sabe, Angélica, muito, muito interessante a sua pergunta, porque as minhas referências de casamento dentro da minha casa mesmo, da minha família, dos meus irmãos, não eram as melhores referências. Então eu tive, na nossa casa nós somos 4, eu sou a filha mais nova. E os meus 3 irmãos tiveram casamentos que os 3 casamentos não deram certo. Foram 3 divórcios que aconteceram. Foi assim, a minha irmã mais velha, principalmente, ela sofreu muito, ela sofreu violência no casamento. E assim, eu morria de medo de casar. Eu confesso isso, assim. Eu precisei fazer terapia para casar, né? Eu falo que, claro, né, Jesus sempre esteve presente, né? E muitas vezes a gente também precisa de ajuda profissional, porque as marcas, às vezes, das pessoas que a gente convive, elas ficam tão fortes dentro da gente que às vezes até bloqueia a gente de receber uma bênção de Deus para sua vida, como foi essa para minha, né? E eu tinha muito medo de casar e teve uma psicóloga que foi uma bênção na minha vida, uma psicóloga cristã. Eu falo dela até hoje, né? Que foi a Mary Glaucia, assim. Eu falo que, meu Deus, aquela mulher foi uma mulher usada por Deus para me fortalecer. Que eu falo assim, que a terapia, a chuva continua caindo, mas ela te dá um guarda-chuva, sabe? É como se aquela chuva não caísse mais em você. Então, para mim foi isso. E foi um período, assim, muito abençoado. Nós, já com o casamento marcado, né, André? Com os convites até prontos, nós precisamos desmarcar o casamento. Foi um período de crise, assim, que eu tive pessoalmente. Mas foi algo que foi tranquilo. A gente precisou desmarcar, porque o André estava terminando a residência em Goiânia, e aí eu já estava empregada em Valadares, eu tinha um emprego bom como terapeuta ocupacional, que foi meu primeiro emprego lá. E aí eu ia abandonar tudo. Falei, André, você está terminando a residência, não tem nada certo ainda. A gente chegou à conclusão que era melhor remarcar esse casamento, né?
Então a gente desmarcou e prorrogou para daí 6 meses, né? Ou não, foi 1 ano. Foi 1 ano, mais ou menos. Então, esse período e antes dele, eu tive bastante dificuldade com essa questão. Gente, será que não é um aviso de Deus que então não é para eu casar? Né? Meu Deus, porque eu pensava, gente, eu não quero sofrer. Um medo muito grande que eu tinha era, por exemplo, de eu trabalhar e o André pegar todo o meu dinheiro. Eu morria de medo disso, de eu não ter o dinheiro, entendeu? Para eu, sei lá, usar para mim. Então eu tinha umas coisas na minha cabeça assim, que são crises, assim, são conceitos que você vai colocando na sua mente que você nem viveu ainda, mas que muitas vezes te bloqueia assim, de você dar aquele passo. Então, assim, o primeiro conselho, realmente, que é o maior, é você estar muito conectada com Deus. E você ter muita certeza, assim, que Jesus está conduzindo isso, que você não está sozinha nessa decisão, né? E, algumas vezes, a gente realmente precisa de ajuda profissional. Eu falo que isso na minha vida, isso fez uma diferença, assim, nossa, da água para o vinho mesmo, né? E você ter uma ajuda profissional não quer dizer que você é fraca, que sua fé é fraca, que você não tem nada a ver com isso, né? Você buscar uma ajuda profissional é para te ajudar realmente assim a colocar esses conceitos que a gente tem, né? Esses pré-conceitos que a gente tem no lugar, dentro das caixinhas corretas, né? No lugar certo. E também buscar essa ajuda com alguém que você saiba que tem os princípios e os valores que você crê. Por quê? Porque eu poderia ter buscado com uma pessoa que não tem esses princípios e isso ir por água abaixo. E ela alimentar, né? Um monte de coisa que era realmente da minha cabeça e que precisava ser resolvida. E isso fez muita diferença até para o casamento, né? Realmente, é o conselho que eu dou, assim, né? Com humildade, né? De todo o coração, que para mim foi muito importante. Não é propaganda para a Cláudia, mas assim, só complementando aqui e voltando no que eu falei para ele, a gente... Deixa eu te desligando aqui. Você vê muita gente hoje sabendo o jeito que é para fazer e fazendo o trem errado. Eu falo, gente, como que pode? Porque a gente tem cara de novo assim, mas a gente não é tão novinho assim, né? É bem conservado. É porque a Jaque cuida bem de mim. Aí você, com o tempo você vai vendo assim, alguns namoros e que vai casar, que você olha assim... A gente já deu aula para adolescente, né, para jovem, e aí a gente sempre fala aquilo que todo mundo sabe, dentro da igreja todo mundo sabe, que o jovem deve se preservar para o casamento, que o jovem deve, a questão do jugo desigual, que Deus não tem compromisso se você resolve casar com alguém, que como que vai, né, o ímpio e o cristão se associarem na sociedade, na associação, que é a coisa mais profunda que tem. Você pensar que o casamento é uma analogia da relação de Cristo com a igreja. Não é você abrir um negócio. Eu vou abrir uma empresa com um cara que não tem os mesmos paradigmas morais que eu. Tá, isso é difícil. Agora, casar é muito pior. O cara que não entende a fé, a sua fé. Então... Mas você fala, são coisas básicas, né? A questão do jugo desigual, a questão de se preservar para o casamento, e N outras situações, e que são tão a questão da gente ter o culto em casa, ter a nossa relação com Deus, o nosso tempo com Deus juntos, isso é básico. Mas você vê assim, as pessoas, não, eu vou fazer de outro jeito, mas Deus vai abençoar lá na frente. Deus pode ter misericórdia, né? Eu conheço alguém que casou assim. Aliás, eu tive essa experiência.
essa semana, na segunda-feira, uma tia minha que, assim, eu não conheci nessa época, né, porque ela casou, ela é mais velha que a minha mãe, eu fui nascer muito tempo depois, mas ela casou com meu tio não era cristão, ele proibia ela de ir à igreja. A minha avó, que já faleceu, minha mãe disse que ela chorava absurdamente na época que minha tia decidiu casar e resolveu se casar. Casou, sofreu absurdamente no casamento, sendo proibida durante um tempo de ir à igreja, inclusive, né? E aí, já com eles, né, bem mais velhos, já meu tio já bem doente, minha mãe mandou segunda-feira um vídeo assim que eu fiquei impactado até hoje, que foi o meu tio sendo batizado. E aí eu falei, nossa, não acredito no negócio desse. Aí mandei uma mensagem para minha tia, né, falando assim, tio, tanto que é bom, né, a gente saber que Deus cuida das coisas e que Deus honra a vida de oração da gente. E ela falando assim, Deus honrou 48 anos de oração pela conversão, até o meu tio ser batizado. Mas foi 48 anos doído, e não, mas ok, né, hoje ele foi batizado agora, tá, mas tem um monte de cicatriz aí, não precisava disso. Então, às vezes a gente, Deus vai consertar lá na frente. Tá, Deus pode consertar, mas machucado deixa cicatriz. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina. Eu vou contar. Não, assim, quando a gente chegou em Valadares, né? É isso aí, né? A gente chegou em Valadares, eu terminei neurologia e a Jaque estava empregada lá. Um emprego bom, ela era destaque lá na empresa que ela trabalhava. E aí eu cheguei em Valadares e eu cheguei médico lá, tal, cheguei, e até que consultório começa a se manter, vai um tempo, né? E aí quem pagava as contas de casa era a Jaque, era o salário da Jaque. E aí a Jaque tinha feito um concurso já um tempo antes, por insistência de uma prima dela, que ela, acho que ela até no meio do caminho desistiu de estudar para aquele negócio, mas acabou que ela fez a prova e passou, que é o concurso que ela tem hoje, né? Mas ela passou e não foi chamada imediatamente, né? Acho que era uma vaga, ela ficou em segundo lugar. Aí chamou uma, que era o que estava, né, a vaga que tinha sido divulgada no edital. E aí eu fiquei no consultório, só que o consultório não se mantinha. E aí a gente está lá e por motivos que, né, coisas assim, só Deus vai entender, a Jaque foi demitida. Uma situação que no início foi bem difícil para ela chorou, sofreu pra caramba, porque todo ano ela era funcionária de destaque da empresa. E por causa de alguém que começou a criar ciúme dela, enfim, e que tinha não assim, era acima dela, e aí resolveram tirar ela de lá. E aí no acerto ela ganhou, né, recebeu lá o acerto, tal, foi uma quantidade boa. E como o meu ganho no consultório só não pagava as nossas contas, então esse bolo que a Jaque ganhou era o que ia pagando as contas aos pouquinhos, ia mordendo a conta diminuindo, né? E aí a Jaque foi no banco um dia e falou assim, agora acabou. Eu falei, mas não,
Isso depois de alguns meses, né? E a gente orando. E aí, de uma hora para outra, acho que alguém te ligou. Ligaram para a Jaque. Aqui, ó, você foi aprovada no concurso tal. Ele é caduco o concurso. Daqui 15 dias eles resolveram chamar alguém. E aí, você tem interesse? Claro que eu tenho interesse. Então foi esses 15 dias de correria para ela apresentar a documentação para assumir o concurso, justamente no mês que a gente falou assim, ó, agora não tem mais dinheiro. Então foi muito legal. E assim, a gente entende, não sei se a Jaque tem essa, acho que sim, que a gente já conversou sobre isso, porque assim, ela era tão feliz no emprego dela lá, que se ela tivesse sido chamada no concurso estando empregada, mesmo que o concurso fosse financeiramente mais vantajoso, ela disse que ela não assumiria o concurso. Ela ia ficar no emprego lá. Mas ela ficou em segundo lugar, foi chamada uma, né? Deus fez com que ela perdesse o emprego, e a gente não entende essas coisas, né? Aquele negócio assim, você vê a mão. Não, a gente vê Deus agindo, ela perdeu o emprego. Porque ela perdeu, sim, claro, ela perdeu, porque a Bíblia é clara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, a gente acha assim, não, as coisas boas cooperam, não, as ruins cooperam também. E a gente fica assim, por quê? E frequentemente eu estou falando de Jó, né? Já em no culto domingo, agora eu fui comentar sobre isso. Jó passou aquele drama dele todinho, exigindo um monte de respostas de Deus que ele nunca teve. É muito engraçado que Deus em nenhum momento respondeu por que ele fez aquilo com Jó. Deus não mostrou, o diabo veio aqui e falou isso, aí nós conversamos, resolveu fazer. Não, ele nunca teve essas respostas. Mas no final do livro, ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele não teve as respostas, ele não soube por que aconteceu tudo aquilo, mas todas as coisas cooperaram, porque foi através daquilo ali que ele foi conhecer Deus mais de perto. E na demissão da Jaque é a mesma coisa, entendeu? Então a gente, nossa, que tragédia que está acontecendo. Não, Deus está usando isso aqui também, né? E essa foi uma situação que a gente passou aperto financeiro, né, no sentido assim de, e agora? E Deus mostrou para a gente, não, quando ela foi demitida, eu estava cuidando, eu estava só preparando esse momento aqui. E foi esse concurso que permitiu também ela vir de lá para cá, já empregada, entendeu? Então você vê que Deus está cuidando das coisas. A gente fica exigindo, eu quero uma explicação, porque senão não sai daqui. Segue a sua vida, sabe que Deus está cuidando de tudo. A gente entendeu porque que ela foi demitida. A gente podia nunca entender, mas a gente pode ter certeza que mesmo sem entender, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Que bênção. Nossa, infelizmente a gente vai ter que encerrar por conta do horário. Até imagino que talvez vocês tenham um compromisso também, mas dá dó de ter que encerrar, porque a gente podia ficar aqui muito tempo. Então, assim, rapidamente, se vocês tiverem algumas considerações finais, podem ficar à vontade, depois eu e a Cláudia a gente vai... Uma pergunta teria, mas a gente vai noite adentro e... Eu só queria dizer que eu fiquei o tempo inteiro pensando assim, vocês não conseguem imaginar o quanto a gente ama a vida de vocês, né? O quanto a gente sente a presença de Jesus. Eu sempre falo para Jaque é daquelas pessoas que dá vontade de botar no bolso e tá o dia inteiro assim, vamos conversar, dê um tempinho, vem cá. Então a gente ama muito a vida de vocês e entende que, eu sempre falo isso aqui na igreja, o melhor presente é poder estar junto, falar de Jesus, abençoar e orar, né? Eu sempre digo, até aniversariantes, vamos dar o melhor presente, é a oração, e pedir que vocês continuem, né? Que vocês continuem sendo luz por onde vocês passam, né? Que vocês continuem dessa forma tão sincera. Por que eu digo sincera? Porque vocês não... Deixou tão claro que vocês não pleitearam cargo, vocês não barganharam com Deus em nenhum momento, é porque vocês amam realmente. E o mundo, né, por isso que a gente pensou esse projeto Igreja e Sociedade, a sociedade precisa de pessoas que simplesmente amem a Jesus. Então a gente ama muito a vida de vocês, espero um dia poder retribuir assim, tanto, né? Mas muito obrigado mesmo.
gente agradece a oportunidade de estar aqui também, né? Foi pra gente também muito legal poder contribuir, poder participar com vocês e também ser abençoado com a vida de vocês. Nossa, a gente agradece também, de verdade. De coração, assim, eu tô meio sem palavras, sabe? Por tudo que a gente ouviu, fiquei impressionado com o André, sabe? Ele tem esse jeito assim mais acometido, mas quando ele começa a falar assim, você vê uma autoridade na vida dele, né? Pela experiência, pela maturidade, pelo Espírito Santo que está aqui dentro. E eu falo por mim que a gente está aqui quietinho, mas dentro assim tá borbulhando, tá igual um vulcão, por tudo que a gente ouviu, e eu acho que não é diferente de todo mundo.